gente, tudo bem? Aqui é o professor David Forgerini e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história das cooperativas no Brasil. Okay? Para que a gente possa falar adequadamente dessa história, é importante que a gente comece lá no século XIX, né? Um pouco antes de fato as cooperativas acontecerem no Brasil. Então eu vou trazer primeiro da perspectiva da colonização alemã, italiana, para depois fazer algumas conexões com a colonização portuguesa, espanhola e dos outros povos, como de Angola, Moçambique, ou seja, outros países africanos que infelizmente teve todo esse processo de escravidão. Mas vejamos, vamos começar então com a colonização italiana e alemã. De imediato, eu gosto muito de falar desse tema porque inúmeras falas, né, e orientações dizem que a cultura alemã ou a cultura italiana são as culturas mais propícias, mais propensas, né, as que melhor conseguem trabalhar a cooperação ou o cooperativismo e por isso possuem melhores resultados. Me sinto seguro a dizer isso do ponto de vista das pesquisas do mestrado e do doutorado, que isso é um erro, um importante erro, né? Isso não tem a ver, de fato, com o sangue, né? Eu escuto muito essa questão do sangue italiano, do sangue alemão, e me sinto à vontade de falar isso, uma vez que sou descendente de italiano e a minha esposa descendente de alemães. Então, vejamos, vamos fazer essa construção, porque essa construção é relevante. Vamos reorganizar a época, nós estamos aí no século XIX, uma Europa paupérrima, com muitas dificuldades, né? E esse novo mundo surgindo aqui, essa Europa em processo de revolução industrial, muito desemprego, esse novo mundo surgindo, e chega então esse processo, essa grande ideia, né, do governo, começa com o governo português, mas sobretudo com o governo já brasileiro, da ideia de branqueamento do Brasil. É uma palavra meio estranha, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, há esse processo e a colonização, e aí a gente começa a ter inicialmente a colonização alemã e depois a italiana. E qual é a característica dessa colonização? Esses colonizadores, quando acabam vindo para o Brasil, eles vêm em função de uma grande promessa. A grande promessa é que eles viriam para um grande novo mundo, quase o Éden, né? Onde tudo seria possível e eles poderiam escapar da pobreza em que eles viviam em seus países, né? E quando chegam aqui no Brasil, eles foi prometido uma série de coisas, mas quando chegam no Brasil, na verdade, o que eles têm acesso são a glebas de terra, inicialmente de 48 hectares, depois os italianos ainda vão receber menos, vão receber 24 hectares, mas eles vão receber essas glebas de terra de 48 hectares no meio do mato, sem acesso a nenhum tipo de estrutura e completamente esquecidos pelo Estado. E desde então, esse povo, né, esses colonizadores aprenderam ou a gente coopera ou a gente morre de fome. Porque uma pessoa sozinha não consegue derrubar o mato da sua propriedade, uma pessoa sozinha não consegue abrir estradas, uma pessoa sozinha não consegue criar as estruturas que esse Estado não as cria, né? O Estado não tem essa atenção a essas pessoas, porque a essa altura, no século XIX, essas pessoas eram vistas de lado, né? Porque não faziam parte da aristocracia brasileira à época. Então, eram pessoas menores que não mereciam muito atenção e muito envolvimento do Estado. Então, essas pessoas, num movimento quase heróico, dá para assim dizer, elas precisam cooperar para sobreviver. A cooperação é aí quase que forçada, aprendem de forma forçada a cooperar. Então se cria um ambiente de cooperação. No século XIX, né, então nesse início do processo de imigração, as pessoas de descendência alemã, italiana,
que vão receber terras, porque essa é um processo muito relevante de diferença. Essas pessoas recebem as terras e a partir daí conseguem produzir. Essas pessoas que recebem as terras aprendem desde cedo a cooperar. Isso nós temos aí a construção, os elementos primordiais, né, constituintes dessas pessoas, né, no Brasil. Porém, contudo, nós temos um outro povo aqui e dá para a gente começar lá nas capitanias hereditárias. A descendência e o sistema de exploração português e espanhol, né, é um sistema de exploração que funciona mais ou menos assim. O governo português não tem condições de explorar todo o território brasileiro, né? É um território muito grande, ele não tem funcionários, assim, estrutura para tudo isso. Então ele vai privatizar essa exploração. Como é que é o processo de privatização? Que é simplesmente fantástico, muito interessante, a gente entende adequadamente essa história. O que a gente tem nesse processo? O rei chama, então, grandes aristocratas, né, pessoas de postos da região, e diz o seguinte: o rei está muito feliz com os teus trabalhos, está muito feliz com as tuas ações e gostaria de lhe dar um presente. Nossa, rei, muito obrigado, e qual é esse presente? Então, o presente então é dar essas enormes propriedades, essas gigantescas propriedades chamadas capitanias hereditárias, né? Então as pessoas recebem essas capitanias hereditárias, né? E ficam extremamente agradecidos ao rei, né? E vão dizer a famosa palavra obrigado. Olha que interessante, essa palavra é muito interessante, né? Em outras, a gente depois pode fazer esse debate, mas em outros idiomas o agradecimento está, tem outros sentidos, né? Mas o obrigado é porque na verdade cria-se uma obrigação com aquela pessoa que lhe fez esse grande favor, né? Então, esse proprietário, esse dono da capitania hereditária, começando pela capitania hereditária, depois a gente vai ver mais fortemente como aconteceu no Rio Grande do Sul, esse dono da capitania hereditária, ele cria uma dívida de gratidão, ele fica obrigado frente ao rei e tem no rei uma grande pessoa que lhe deu essa grande oportunidade, né, que lhe deu toda essa terra, né, e então isso é passado para o aristocrata e ele vem trabalhar no Brasil. Como é que o aristocrata vai trabalhar aqui no Brasil? Ele vai trabalhar da seguinte forma: ele vai criar o mesmo tipo de relação com as pessoas dessa região ou com escravos, né? Quando é pessoas de alguma forma livres, cria-se essa gratidão. E quando é escravo, já cria esse processo de hierarquia direto. Ou seja, há um processo de hierarquia onde tudo provém do rei, né? Vamos colocar assim: primeiro, tudo aqui é do dono da capitania hereditária, né? E o dono da capitania hereditária só é dono dessa capitania porque o rei lhe passou. Olha que coisa incrível, uma terra que não tinha proprietário, de uma forma no mínimo controversa. Portugal decide que é dono desse território, por ter sido o primeiro a chegar, né? Como se não tivesse outras pessoas aqui, mas isso é um outro debate. Então ele cria um documento, né, dizendo que essa pessoa é dona disso. Mas a solicitação que ele faz é o seguinte: perceba, eu estou te dando essa oportunidade, mas você tem essa dívida de gratidão. Então, se qualquer outro país tentar invadir o nosso território, agora nosso território, se qualquer outro país tentar invadir o nosso território, os seus escravos ou os seus peões, né, eles devem então fazer parte do exército, eles precisam defender essa terra, porque se nós perdermos isso para os desgraçados, para toda essa
caracterização do mal que são os espanhóis, se nós perdermos essas terras para os espanhóis, para os franceses, você, dono da capitania hereditária, também perderá o seu território. Esse sistema que foi criado a nível de Brasil, né? E vale lembrar, então o dono da capitania hereditária vai falar a mesma coisa para o escravo ou para algum liberto que possa de alguma forma estar lá. Ainda na capitania hereditária, basicamente só escravos. Ele vai dizer o seguinte: se vier alguém de fora e tomar as nossas terras, vocês todos serão fuzilados. Vocês querem ficar vivos? Vocês têm, né? E outra, vocês são minha propriedade, vocês têm que defender né, o Senhor. E existia várias formas de controle, seja por medo e também muitas vezes até por um diferencial, por um carinho, né? O fato de daqui a pouco dar uma alimentação que não fizesse a pessoa morrer de fome, né? Entendo adequadamente essa minha risada. Eu acho isso quase absurdo, né? É tão trágico, né? Que é difícil de reagir. Mas enfim, então cria-se esse processo, esse sistema hierárquico, né? Então a hierarquia para a capitania hereditária, a hierarquia da capitania hereditária para o governo, para a coroa portuguesa, né? Esse mesmo processo que a gente estava falando aqui das capitanias hereditárias é o que acontece em boa parte do Brasil ao redor, ao desenrolar dos tempos e sobretudo ao sul do Rio Grande do Sul. Porque é importante que a gente considere que todo o Rio Grande do Sul não era português, seguindo as coordenadas do Tratado de Tordesilhas. Mas o que a coroa portuguesa faz? Mesmo a terra não sendo portuguesa e originalmente espanhola, Portugal vai criar documentos, a coroa portuguesa vai criar documentos e vai dizer: olha, essa terra lá no Rio Grande do Sul é sua. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer as sesmarias. E aí vem para dentro do Rio Grande do Sul, que é algo relevante para o nosso entendimento aqui, sobretudo no Rio Grande do Sul. O que são as sesmarias? As sesmarias são propriedades de terras que são dadas para grandes aristocratas portugueses, né? Barão, duque, conde, que assim seja, que começam com 13 mil hectares de terra. Vamos entender o que são 13 mil hectares de terra. Hoje, a produção de tabaco em Venâncio Soares gira mais ou menos nessa área de 13 mil hectares, onde 5 mil famílias trabalham. Nós podemos dizer, fazendo um grande arredondamento, que nós temos em torno aí de 20 mil pessoas vivendo em 13 mil hectares de terra. Ou melhor, tirando o seu sustento de 20 mil hectares de terra. 20 mil pessoas. Essa era a menor unidade de sesmaria dada para um aristocrata português. Menor. Legal, nesse sentido, que era dado para ele uma terra que também não era da coroa portuguesa. Isso foi só feito um documento e foi dado, né? Então era dado desde 13 mil hectares até 130 mil hectares. 130 mil hectares, para que a gente possa ter uma ideia, é o tamanho da cidade de São Paulo. Só para você ter uma ideia. Isso era uma propriedade. Uma propriedade, né, de um documento que a coroa portuguesa entregou de uma terra que não era dela. Mas o que ela vai e diz para o aristocrata que recebeu essa propriedade? Ele diz o seguinte: perceba, quando chegar aqueles espanhóis, porque aí a gente está na fronteira, na fronteira sul do Rio Grande do Sul, que vai fazer fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, eles vão dizer o seguinte, né? Hoje é só Uruguai e Argentina, né? Mas enfim, ele vai dizer o seguinte: perceba, quando vier a coroa espanhola, aqueles desgraçados, a materialização do mal, aquela gente que não serve para nada, se eles tomarem conta desse território, essa propriedade que hoje é sua será deles. Essa propriedade que hoje é sua será deles. Então, o que esses aristocratas acabam vindo? Eles acabam vindo com a dívida de gratidão com a coroa portuguesa, que foi a que deu essa propriedade para ele, que fez um documento dizendo que essa propriedade era dele,
né? E com esse medo, esse receio da coroa espanhola. E aí, espalhados nesse território, nós temos os gaúchos, que são índios, ou que são mistura de índios com outros portugueses, ou são até alguns escravos fujões, né? Fujões como se fosse algo negativo, né? Mas, enfim, mas escravos e escravos, né? Efetivamente. E aí, sobretudo para esse gaúcho, o que acontece? O dono da estância, o gaúcho, acaba perdendo o seu território, porque esse território era dele, ele vivia livremente. A coroa portuguesa foi repartindo esse território e foi começando a colocar cercas, né? E quando ele começa a colocar cerca, esse gaúcho perde o seu território e se sente isolado, se sente perdido. E aí ele chega para o dono de uma sesmaria e diz assim: meu senhor, por favor, me dê a oportunidade para que eu seja aceito aqui na sua propriedade, para que eu possa produzir, para que eu possa sobreviver, né? E o dono da propriedade, com toda a sua benevolência, diz o seguinte: não, eu estendo a mão a você, eu permito que você produza na minha propriedade. Propriedade que nunca foi dele. Quem criou esse documento foi Portugal e deu para ele num processo muito louco. Mas seguimos. E aí ele vai dizer o seguinte: ok, lhe dou a oportunidade para você viver aqui. E pode até ser pago algum tipo de arrendamento, mas não era grande essa preocupação dele, porque a propriedade era muito grande, ele nem conseguia dar conta de toda a propriedade. Ele tinha lá as cabeças de gado, sobretudo, né? Porque muito do gado era um gado chucro que foi recuperado, a gente pode discutir isso em outro momento, né? Mas ele nem conseguia dar conta de toda a propriedade, então ele deixava, ele nem conseguia dar conta de tudo isso. Então a preocupação não era tanto o arrendamento, e sim a possibilidade de contar com esse peão em momentos de guerra. Por quê? Ele estaria protegendo essa propriedade, né? Porque se fosse passado por os espanhóis, ele perderia essa proteção do estancieiro português. Então criava essa relação, né, onde uma relação meio militarizada também, né, uma relação também hierárquica, né? Então essa relação hierárquica, ela conduz, ela dá os condicionamentos de toda uma sociedade. Toda essa sociedade é pautada por essa relação hierárquica, essa relação meio militarizada. Diferente lá do norte do estado, sobretudo nas regiões das matas, onde os descendentes de alemão e italiano foram simplesmente jogados, né, sem poder depender da coroa, sem poder depender do governo, sem ter acesso a nenhum recurso, e tiveram que aprender logo no início, logo na chegada, que ou coopera ou morre, né? Eles são obrigados a cooperar. Diferente do sul do estado, onde tem essa construção, né, de obediência, de hierarquia com o dono da estância, seja por uma gratidão, né, seja por esse processo, onde muitas vezes o dono da sesmaria poderia até trabalhar um efêmero prestígio social, né, onde ele vai dar alguns, ou seja, agradecer em alguns momentos, ou sei lá, dar um tapinha nas costas. Isso vai criar um ambiente de gratidão quando for com pessoas livres, né? Mas com escravos também era de obediência e hierarquia logo, né? É interessante a gente discutir que os escravos participam da Revolução Farroupilha durante 10 anos, né? Pela promessa que seriam libertos depois, né? E, bom, essa promessa não é cumprida e a gente tem depois o triste e inclusive revoltante episódio lá dos lanceiros negros. Mas, enfim, são essas o que a gente gostaria de chamar, né, economicamente a gente fala de path dependence, né, ou dependência da trajetória. Tudo isso vai também influenciar a forma como que a cultura
ou melhor, as questões sociais são moldadas. Essas questões sociais são moldadas assim. E aí o que acontece? Nós temos o padre Theodor Amsterdam, né? O padre Amsterdam é um suíço, que na Suíça é normal se falar alemão. Ele passa um tempo na Inglaterra, e esse tempo na Inglaterra é muito relevante aqui para nós, porque ele vai para a Inglaterra no final do século XIX, na efervescência dos debates sobre cooperativas. E aí ele vem para o centro do Brasil, não dá muito certo a princípio, ele não se encontra muito bem, enfim, até que ele acha essa colônia alemã, e aí ele tem uma possibilidade melhor de comunicação, porque ele não falava muito bem o português, então ele acha essa colônia alemã e vai e acaba se radicando na colônia alemã. E aí o que ele percebe nessa colônia alemã? Que nós queremos discutir, né, a palavra do Senhor, mas as pessoas não tinham o que comer, era preciso se alimentar antes de fazer a missa, né? Então ele começa a fazer um grande apoio para inúmeras cooperativas, sendo que a mais famosa foi a cooperativa de crédito, que dá origem a todo o sistema de crédito. Mas perceba que ele faz esse processo de educação. Alguns anos depois, né, uns 15 anos depois, mais ou menos, nós temos então o governo do estado do Rio Grande do Sul contrata Stefano de Parthenay, né, um grande entusiasta das cooperativas, né, um italiano, para que ele vá às colônias italianas aqui do Rio Grande do Sul e oriente, e motive, e ajude a organizar novas cooperativas. Então nós temos também esse processo de educação desse grande educador, né, desse grande incentivador, desse grande articulador que foi o Stefano Parthenay, e eles chegam em regiões com terreno fértil para esse debate, porque eram regiões que já tiveram que cooperar antes. E quando chega essa proposta, essa teoria das cooperativas, não é algo estranho, porque é algo que eles estão acostumados. Contudo, esse debate é estranho para regiões onde tudo vinha do dono da sesmaria, onde tudo vinha do rei. Então, regiões onde essa estrutura hierárquica foi bem forte construída, quando chega essa ideia de cooperativa, isso não é bem recebido, isso acaba não tendo muito, não tem terreno fértil para esse debate. Mas aí a gente tem que entrar no século XX e compreender o que a gente percebe, o que aconteceu no século XX. Primeiro, que o Brasil, historicamente, se a gente for pegar toda a história, ele não é muito afeito à democracia, né? Nós tivemos o Império até o final do século XIX, e aí vem a República nasce de um golpe militar, e por incrível que pareça, né? Marechal Deodoro, né, faz esse golpe militar, e aí libera a associação. Mas logo em seguida ele bloqueia de novo a possibilidade de se associar. Depois volta esse processo de associar. Depois é bloqueado de novo esse processo de associar. O que eu estou dizendo? As pessoas não poderiam montar associações, né, sem ter a permissão do Estado. E esse processo de fazer essas associações sem a permissão do Estado vai e volta inúmeras vezes, né? E aí o que a gente percebe nesse processo todo, né? Que não há um incentivo ou um ambiente para que sejam feitas associações. O próprio governo de Getúlio Vargas, então, primeiro libera, depois, quando dá o golpe do Estado Novo, bloqueia de novo essas associações, e assim a gente vai num longo tempo entre indas e vindas desse processo, até que a gente chega no governo militar de 64, né, e rompe o processo democrático muito incipiente que o Brasil estava vivendo. E, bom, o que a gente tem nesse momento, nesse período histórico, né? Nesse período histórico que a gente percebe
é que e aí a gente deve, de fato, prestar homenagens e valorizar esse movimento, que há, de fato, uma orientação do governo militar, que é uma orientação desenvolvimentista. Porque o que acontece? Nessa época, a época que o governo militar assumiu o poder, há um processo de urbanização das sociedades no mundo, né? E no Brasil também. Então há um grande êxodo rural e há uma grande preocupação do governo de manter a cidade abastecida. E para que os produtos agrícolas aumentassem o seu rendimento, que eles tivessem um rendimento que incentivasse as pessoas a não saírem da área rural, então vai ter um grande incentivo de construção ou de constituição de cooperativas. Mas perceba que há um incentivo de se fazer as cooperativas, mas não há um trabalho de se formar o cooperativista, não há um educador para fazer esse processo de cooperativista, até porque esse ambiente ou esse período histórico não é exatamente um ambiente ou um período histórico que tem grande afeição pela democracia e pela cooperação. Na verdade, as cooperativas são feitas meio que faça porque eu estou dizendo que deve fazer, e não necessariamente de uma demanda, de uma consciência, de um processo que venha de baixo para cima, de um processo de educação, e sim de um processo de, na melhor palavra, de orientação, né? Mas a gente tem um boom das cooperativas e isso é algo interessante. Só que, de qualquer forma, não são permitidas que hajam cooperativas sem que o Estado permita. Olha que coisa louca, novamente nós estamos na mão do Estado e novamente só pode haver associações, livre associações, se o Estado permitir. Aliás, não há livre associação, porque o Estado tem que passar pelo crivo do Estado, e se em algum momento um militar responsável, de repente... Não, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não havia clareza dos processos, era bastante personalista as decisões, né? Esse personalismo nas decisões impedia de ter essas orientações. Então, se na visão do militar aquilo pudesse ir contra os interesses do governo, não necessariamente do Estado, então isso não era permitido. E não raro as assembleias só eram validadas com a presença de representantes do INCRA. O INCRA tinha que estar presente, né, para validar uma assembleia. Perceba hoje, imagine que a gente tivesse que ter um funcionário do governo do Estado, do governo federal ou do governo municipal para que a Assembleia fosse validada ou não. Bom, essa era a realidade que nós tínhamos há pelo menos 30 anos atrás. Porque onde que a gente vai ter a quebra desse processo? Nós vamos ter apenas em 1988, com a Constituição brasileira. Então, nós temos apenas 30 anos, né, dessa possibilidade de fazer associação, dessa possibilidade de valorização da democracia. E nós que já discutimos um pouquinho sobre cooperativismo, nós entendemos que para formar o propósito cooperativista, para formar a identidade cooperativista, a democracia ela é um esteio, porque as pessoas precisam participar desse processo, ou a gente pode fazer esse processo de educação para que as pessoas participem do processo e se entendam como partes e engajadas nesse processo. Porque muitas vezes a gente fala sobre as cooperativas que quebraram. E aí vem uma pergunta muito relevante nesse processo. Cooperativa quebra? Por que essa pergunta? Por que cooperativa quebra? Essa pergunta é muito interessante porque quando nós entendemos adequadamente o conceito de cooperativa, nós entendemos que a cooperativa é uma coleção de pessoas. Então, na verdade, o que quebrou foi essa coleção de pessoas, né? Não há como a gente criar de forma indissociável a pessoa da cooperativa, né? Elas são uma coisa só. Por isso todo o debate
lá no CPC 14 e outras coisas que a gente pode ver na contabilidade, como é que isso se reverbera nas outras áreas. Mas, voltando à nossa questão aqui, então as pessoas não foram educadas para ser cooperativistas, né? Simplesmente foi orientado para que haja a cooperativa. E quando eu só abro uma cooperativa sem ter a educação para ser cooperativista, o que a gente vai acontecer? Vamos trazer um administrador, ok? Trouxe um administrador para administrar essa cooperativa. Esse administrador, a vida inteira, ele jogou o jogo 1. Lembra que a gente discutiu na outra aula? Ele jogou o jogo 1. O que é o jogo 1? Vamos trocar aqui para outro tipo. Ele jogou a vida inteira tênis, que seja. Ou jogou a vida inteira futebol, que seja. Né? E aí ele chega nesse jogo 2. Esse jogo 2 tem outras regras, tem outras formas, tem outras racionalidades. As racionalidades não são aquelas racionalidades que nós estamos acostumados. Quando a gente vem jogar esse jogo 2, nós não estamos aqui focados em maximizar o capital investido, e sim em maximizar a satisfação do cooperado, ou os retornos sociais. Com isso, nós não negamos a relevância do capital, mas o capital é meio para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento. E o social, por favor, vamos compreender adequadamente. Nós não estamos falando aqui do social, de assistência social, ou de qualquer... Não. Nós estamos falando do social, das pessoas que estão aqui. Nós queremos, então, a cooperativa tem que estar a serviço do cooperado, desenvolver os cooperados, a soma dos cooperados ao social. É isso que nós estamos falando. Com isso eu trago um exemplo ilustrativo que eu acho que vai ser bem interessante. Né? Em certo momento eu estava numa cooperativa XYZ, não é o caso de dizer, e aí perguntei para o presidente da cooperativa: presidente, mas o que é aquele campo de futebol, toda aquela área social lá, o que é aquilo? E aí o presidente disse: olha, nossos colaboradores e cooperados nos solicitaram esse ambiente porque, segundo eles, não havia isso na cidade. Né? E aí eu digo: mas presidente, isso desvia da função final da cooperativa. Nós vamos ter a nossa última linha do balanço com um valor menor, né? E não vamos alcançar os resultados que a cooperativa busca. Né? E aí o presidente, meu guri, né? Assim ele se referia: acho que você tem muito para aprender ainda. Eu digo: eu estava no processo do meu doutoramento. Né? E ele me disse: claro, porque a função de uma cooperativa é fazer com que os seus cooperados fiquem satisfeitos, fiquem felizes, e a melhor forma de fazer isso é que os colaboradores também o fiquem. Então, nós criar esse ambiente não ia afetar a nossa saúde financeira, né? Nós ia continuar tendo saúde financeira para fazer as outras atividades, mas geraria esse ambiente de boa vontade, de alegria, né? Ou seja, eu estou usando esses recursos econômicos gerados para melhorar a qualidade de vida dos cooperados. Né? E melhorar a qualidade de vida não é necessariamente apenas sobras. Né? Por exemplo, criar esse ambiente coletivo de uso é uma forma de melhorar a qualidade de vida. Então a gente está discutindo que a vida inteira, né, nós tivemos dificuldades de montar esse propósito cooperativista. Estamos chegando aí na década de 90 e nós trouxemos administradores para administrar a nossa cooperativa, né, administradores de empresa, porque até então a gente não tinha nada que debatesse a cooperativa, né, na ótica do cooperativismo, considerando essas novas racionalidades, que são as racionalidades que não estão necessariamente pautadas pela maximização econômica, e sim pela maximização da satisfação do cooperado, e por isso a necessidade de compreender. E aí o que acontece na década de 90 é que muitas vezes as pessoas vêm com dúvidas sobre o sistema, sobre cooperativas, enfim, né? Acho que isso é muito relevante. Também outra história, né, pequenas histórias que eu acho que às vezes ilustram bem. Né? Durante o meu processo de doutorado, uma colega veio e me disse assim: e cara, tu acredita nesse negócio de cooperativa? Sim, mas por quê? Não, porque uma vez eu participei de uma cooperativa, né, e trabalhei lá, fiquei 3 meses e nunca recebi. Eu digo: que legal. Aí eu olhei para ela: deixa eu me fazer uma pergunta, você acredita nesse negócio de empresa? Ela me olhou muito assustada. Como assim?
Não, porque uma vez eu trabalhei numa empresa 3 meses e nunca recebi. Bom, o que essa história está trazendo? Que assim como houve essa quebra dos cooperados, né, ou quebra da cooperativa na década de 90, isso não foi só das cooperativas. As cooperativas eram relevantes, pequenas e médias empresas, né, empresas cooperativas, não empresas mercantis, né, que igual a várias outras pequenas e médias empresas quebraram. Porque o que a gente tem ali no governo Collor, né? Havia necessidade de a gente abrir os mercados? Claro que havia necessidade. Mas quando eu faço isso de uma forma atabalhoada, bagunçada, mal organizada, né? Sem um planejamento, sem um processo de transição adequado, a gente vai observar o quê? Uma quebradeira. Uma quebradeira não só de cooperativas, mas uma grande quebradeira de empresas, de inúmeras empresas. Várias empresas quebraram. Mas isso acabou manchando a imagem das cooperativas, que as cooperativas não eram bem gestionadas. E aí tem 2 caminhos que eu posso dizer que aconteceu para que essas cooperativas quebrassem, né? Primeiro, muitos cooperados, né, ou dirigentes, de repente até com muita boa vontade, tentaram salvar os cooperados, se utilizaram da estrutura da cooperativa para salvar o cooperado, né? E nesse processo um pouco mal organizado, porque também nós estávamos num processo todo mal organizado, nesse processo mal organizado, as cooperativas, ao tentar salvar tantos cooperados, acabaram quebrando, né? E a mesma coisa com cooperativas centrais, que fizeram esse processo com as singulares. Mas, além disso, vem um outro ponto relevante ligado àquela pergunta que eu fiz recentemente, né? Cooperativa quebra? Porque a ideia é a seguinte: será que essa cooperativa dormiu sólida e acordou quebrada? Aonde estavam os seus donos? Aonde estavam os seus cooperados, né, fazendo a fiscalização altiva, analisando os documentos da cooperativa, analisando a contabilidade, estando a par disso tudo? Porque quando eu sou bem educado para ser um bom cooperativista, né, eu deixo de ser produtor de uva, eu deixo de ser produtor de leite, para me tornar um empresário do ramo do suco, do ramo do queijo, ou seja, eu me torno dono daquele processo, e como dono eu tenho que saber tudo o que está acontecendo, né? E aí perceba a importância do segundo princípio, né, a gestão democrática. Por que ele é tão relevante? Porque se a gente percebe que a nossa atual gestão é uma gestão temerária aos objetivos da cooperativa, né, até mesmo a sua sustentação, nós podemos trocar. Essa é a possibilidade da gestão democrática. Nós podemos trocar e ter novas ideias e novas construções, diferente de uma empresa hierárquica. Quando nós temos uma empresa hierárquica, não há possibilidade de troca, né? Então, essa é a possibilidade que a gestão democrática, uma das, né, entre todas as outras, mas a gestão democrática também é que permite que a cooperação se desenvolva, né? E aí a cooperação se desenvolvendo, a pessoa se sente mais parte e fica mais vigilante a essa produção ou essa organização que é coletiva. Então a gente tem essa década de 90 uma série de cooperativas quebrando, junto com uma série de empresas que também estão quebrando. E aí as lideranças cooperativas conseguem, em 98, né, um refis das cooperativas, o RECOP, né? Então há esse refis das cooperativas, e esse refis da cooperativa, sobretudo das agropecuárias, né, ou aliás das agropecuárias, e isso dá um novo fôlego, mas junto com isso a solicitação do seguinte: olha, veja bem, a indústria tem o seu sistema S, né? O comércio tem o seu sistema S. É importante que as cooperativas tenham o seu sistema S. E aí em 98 a gente tem a criação do Sescope. Isso que eu estou falando apenas 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? E aí o que acontece com o Sescope? O Sescope vai
gerenciar esses recursos, mas aí a gente entrando um pouco no seu escopo do Rio Grande do Sul, ele vai demorar alguns anos até mais ou menos se encontrar qual é a sua função de fato. E dentre esse tempo, e aliás algumas unidades possivelmente continuam com essa estrutura, né, apenas administram os recursos que são recebidos e vão contratar professores, né, e vão contratar capacitadores das instituições estabelecidas. Mas o que eu tenho esses professores? O que esses professores têm em comum? Bom, eles têm em comum basicamente o seguinte: a vida inteira eles jogaram o jogo 1. A vida inteira esses administradores, né, administram com o objetivo de maximizar o capital investido. Se nós entramos com R$100, nós queremos terminar esse processo com R$150. E bom, a cooperativa está dizendo, olha, nós podemos entrar com R$100, sair com R$100, mas se nesse processo nós criamos estruturas coletivas, nós melhoramos a qualidade de vida, então nós entregamos o nosso objetivo, que é a satisfação do cooperado. É claro que eu preciso entender o que cada cooperado entende como relevante, mas focar a sua satisfação, esse é o objetivo. Só que para que a gente possa fazer isso, muda muito a forma como eu compreendo a gestão de qualquer negócio, né? E aí o que acontece, por exemplo, o Sescope do Rio Grande do Sul, que é pioneiro nesse processo, ele vai levar um longo tempo até entender que só em 2008 ele começa então o seu primeiro curso mais autoral, em parceria ainda com uma outra instituição, e vai formar a primeira turma 2010-2011, né? E apenas em 2012 vai sair a primeira turma de graduação da Scope, da primeira faculdade de tecnologia do cooperativismo exclusiva para isso na América Latina. E aí o que a gente tem a partir daí? Então quer dizer que recém em 2012 nós tivemos a primeira turma para discutir esse exclusivamente cooperativo. Porque o que a gente tem em outras instituições? Nós temos professores que às vezes dão aula no cooperativismo. E aí eles vão trazer a forma de pensar do jogo 1. Nós fizemos toda essa construção histórica para que a gente possa entender por que muitas vezes a minha cooperativa não tem essa identidade cooperativista que o professor está falando, por que ela não tem esse propósito cooperativista que o professor está falando. Porque é tudo muito recente, a partir de 88 apenas que a gente foi ter a liberdade para fazer a associação, a partir de 98 apenas que foi sair o Sescope. A primeira turma que começou especificamente na Scope, que é a primeira faculdade que pensa apenas o cooperativismo, foi em 2012. Então esse processo é todo muito longo, é muito recente e será muito longo. Então, nós tivemos no governo militar um grande crescimento de cooperativas e eu acho que isso deve ser sempre parabenizado. Mas acredito que é nossa função, na nossa geração, agora é formar os cooperativistas, né? Aquelas pessoas que compreendem o jogo 2 e querem dizer para outras pessoas que querem também o jogo 2, que querem repensar a economia, que querem ver uma economia a serviço das pessoas. Por exemplo, agora nós estamos vivendo o Covid. Vai sair uma nova vacina. Será que essa vacina será necessariamente aberta e vai ser passada para todas as pessoas para que a gente possa garantir a vida? Ou será que nós vamos de alguma forma lucrar com isso? Bom, isso são debates, né? Se nós seguirmos a orientação do nosso atual sistema ou do jogo 1, é necessário que a gente multiplique os recursos investidos na busca dessa vacina. Então depois que eu tenha multiplicado por 2, 3, 4 ou 5 os recursos que eu investi para chegar nessa vacina, então só depois disso, quem sabe talvez eu possa dividir por uma questão humanitária, porque se não fosse isso também não faria. Bom, esse tipo de economia que está focado em maximizar os retornos ao capital, ele entra em choque com as pessoas que estão buscando novos horizontes. Pessoas que, como a gente discutiu, querem voltar para casa,
ter mais tempo com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, né? Querem viver. Pessoas que querem maximizar as suas satisfações. E as suas satisfações nem sempre são apenas econômicas. Então a gente fez toda essa construção para dizer o seguinte: os nossos próprios cursos aqui na Scope só foram começar a ter essa disciplina de propósito cooperativista ou de identidade cooperativista a partir do ano passado, a partir de 2019. Então todo esse debate é muito grande e eu vejo em cada um de vocês que está aqui nos escutando, que está aqui se preparando, se potencializando, melhorando como futuros padres Amistad e Stefanos de Paternò, ou seja, futuros educadores, para que a gente possa formar essa cooperativa. E a educação, ela não precisa ser esse papel aqui de professor e aluno. Ela se dá no dia a dia, ela se dá em como fazer a gestão, ela se dá no contato com os colaboradores, no contato com os cooperados, no contato com a comunidade. É importante que nós possamos compreender a história para reverenciar essa história, isso que eu queria dizer, né? Saudar essa história, mas pensar um novo caminho. Daqui para frente, como que nós vamos ser esses grandes educadores, os novos padres Amistad, os novos Stefanos de Paternò, que vão formar os cooperativistas para que as nossas cooperativas se encham do propósito cooperativista. E lembre-se, estamos na era da informação, temos um rol de possibilidades diferentes que nós vamos discutir mais para frente. Valeu, gente! Obrigado! Tchau, tchau!